Cássio estava falando sobre a diferença entre um professor que vivia só a teoria e um professor que compartilhava prática Isso. e teoria, né? É. E aí isso foi me chamando muita atenção nessa época pré-estágio, né? Terceiro para o quarto ano da faculdade. E aí fui começando a pensar assim em formas, né? E conversando com esses professores, né? Perguntando onde que se formaram, né? Que especialização fizeram. E aí a maioria desses professores que eu admirava pelo conhecimento teórico e pela experiência prática falavam que tinham feito residência, né? Eles eram egressos de residências. E esse me chamou muita atenção e foi quando eu passei a procurar saber mais sobre programas de residência, como funcionava de fato, né, os programas de residência. E aí foi bem bacana nessa jornada de entender como os programas são diferentes, né? Que é uma coisa importante também da gente, como aluno, é tentar se encaixar num perfil ali de residência, né? Então, entender a diferença de residência uniprofissional para residência multiprofissional, né? E então, nesse processo todo pré-estágio, foi quando eu realmente me interessei e fui pesquisando mais sobre isso. E até mandar um beijo para a professora Roberta, que entrou aqui na live, que foi minha orientadora na TCC na faculdade, Roberta Lins, e foi também uma grande incentivadora de que eu fizesse residência, né? Uma pessoa que sempre me aconselhou. E então, assim, nesse Aí. processo todo, a gente comecei a ver, né, com outros colegas que se interessavam também. E aí foi quando eu, pesquisando sobre as residências, me interessei pelas residências do IFF e do UP, né, do Pedro Ernesto. Ambas em neopediatria, mas com abordagens muito diferentes. E aí isso foi uma coisa bem bacana, porque são residências muito diferentes e as provas são muito diferentes também. E até a professora Roberta também tem uma residência que ela coordenou durante muito tempo lá em Manaus também, que me interessou, que era uma das opções que eu tinha, que era específica de neonatal, e é Legal. uma excelência, uma excelente residência, eu super recomendo. E aí, né, pesquisando, né, sobre a diferença dessas residências, uma coisa que me chamou muita atenção foi que no IFF, por exemplo, a residência ela é multiprofissional, né? Então, a turma é uma turma multiprofissional de 7 áreas, né? Então, tem fono, tem psicologia, terapeuta ocupacional, Nutrição, né? isso, nutrição também, farmácia. Isso. Então, e aí, dentro dessa formação, que no IFF ela é voltada para a saúde da criança e do adolescente, que tem uma ênfase no adoecimento crônico por conta do perfil da instituição, né, de doenças raras e tudo, mas que acaba pegando tudo, porque você vê CTI, semi-intensiva, então pega o doente agudo, mas com uma certa ênfase nas condições crônicas e raras, né? Então isso já me chamou atenção logo de cara, né? Por ser algo diferenciado que eu julguei que seria um diferencial no meu currículo e que seria interessante ter. E o fato de ser multiprofissional também, e mesmo sendo multiprofissional, você tem aquelas vivências que são da fisioterapia, né? E tem aqueles momentos que são vivências com as outras categorias. Então isso gera um enriquecimento muito grande, né? Uma gama de experiências, né? Então, nesses 2 anos lá, a gente vivenciou desde assistência a aleitamento materno no banco de leite até a vivência no CTI, né? Então, passamos por um mês, né, em saúde da família, tive um mês de eletivo que a gente pode rodar fora nesse mês, né? E isso todo o programa de residência tem, é definido por lei. Esse meio eletivo eu aproveitei para ir fazer na residência lá de Manaus, em Ah, neonatal. que Então legal. foi bacana fazer essa troca, né? Já com uma certa experiência do Rio, voltar lá e rever os colegas e participar um pouco lá do programa de residência. Então foi bem bacana. Isso como R2, né? O R2 tem essa Como R2, possibilidade de isso. fazer O um, R2, exatamente, né? um Sempre no segundo ano, né? no Que segundo ano. você tem essa possibilidade. Né? Então é bem. E é uma possibilidade que, assim, algumas pessoas deixam passar batido, porque exige todo um planejamento, né? A Sim. instituição tem que te aceitar, tem que encaixar um cronograma, é um processo um pouco burocrático, mas que vale muito a pena, né? Vale muito a pena agregar, né? Agregar conhecimento, conhecer, trocar experiência, conhecer outros lugares, Deixa eu, e foi muito bom.
Posso te interromper para fazer umas perguntas? Pode, claro. Eu fico curioso. O que Ô acontece? Zé, rapidinho, Zé. Antes de você fazer a pergunta, deixa eu só apresentar melhor o Cássio, que eu acho que ele foi bem modesto na apresentação dele. Só para dar um. Vai lá, vai lá, vai lá. Até travou, tá vendo? Tanta coisa para ler que o Ricardo até travou. Então, vou fazer a pergunta enquanto ele destrava aí. Como o programa ele também respeita, né? 80% de todo o período com prática e 20% teórica. Então, quando o residente entra, o R1, né? Ele entra. Como é que é a dinâmica do primeiro ano? É mais teórico ou é teórico e prático, tanto no primeiro e no segundo ano? Como é que é isso? Isso é uma coisa bem interessante, né? Porque acho que o grande diferencial da residência é a residência ela é treinamento em serviço, né? A definição técnica de residência é um treinamento em serviço. Então, é você estudar e trabalhar e receber uma bolsa por isso, né? Então, tem essa vantagem, né? A carga horária é uma carga horária pesada, né? Isso aí também é importante a gente saber e realmente as instituições cobram essa carga horária à risca, né? Sim. Existem várias discussões, né, acerca dessa carga horária, ser muito pesada ou não, mas sem entrar nesse mérito, atualmente, qualquer programa de residência são 60 horas semanais, e aí por conta dessa carga horária ser 80% teórica, prática, né, e 20% teórica, isso dá uma certa flexibilização nessa carga horária, né? Então, não significa que serão 60 horas semanais na beira do leito, né? Tem aqueles períodos de estudo, tanto estudo mesmo em casa, ou como as disciplinas, né, presenciais. E no primeiro ano a gente tem, pelo menos no IFF, são alguns horários, 3 horários por semana, 3 tardes por semana de aula teórica, e o restante é todo prático. E aí no segundo ano, a única parte teórica que tem é para a preparação do TCC. Então é reservado esse horário, né, uma tarde por semana, para que seja escrito o TCC, feita a pesquisa, né? Então é feita essa organização para que o aluno consiga desenvolver também. E o interessante para o aluno que pretende fazer, isso está no edital, tá? Então, no edital já está descrito que o aluno tem que cumprir toda 100% do período prático, né? E cerca de 85% do teórico. Isso está no edital. Isso. Então, toda a regra ela já vem descrita no edital. É importante, né, o aluno ler. A gente faz isso, traz essas informações, mas é importante que a regra do acesso, né, do concurso. Então, para o aluno ler o edital, que isso tudo está lá, né? Isso é interessante. E em relação ao acesso, o Ricardo ia te apresentar aqui, né? Pois você foi modesto e não falou. Deixa eu falar você aqui então, Zé. Passou em primeiro, no ano foi 2017, né? Você foi aprovado em primeiro lugar na UERJ, em segundo lugar no Fernandes Figueira e optou para ir por Fernandes Figueira. Não, assim, são duas instituições excelentes, tá? Eu sinceramente, teria que me aprofundar muito mais do que eu quero, assim, para poder escolher uma ou outra. Mas diz pra gente o que acho que você já até falou sucintamente, o que te chamou essa atenção de você ir para o Fernandes Figueira ou não, e já que você passou até em primeiro na UERJ, você escolheu o Fernandes Figueira. A escolha foi muito difícil, né? Foi muito difícil. Escolher, né? Primeiro depois a solução. Uma escolha difícil, mas é a escolha que todo mundo gostaria de ter. Né? Mas, assim, eu confesso que 70% da escolha eu diria que não foi feita por mim, mas foi feita pela vida, pelas questões da vida. Porque o que acontece? As provas eu prestei no final de 2016, né? Para começar a residência em 2017. E aí, como eu fui da Federal e a gente passou, no meus anos de graduação, por 3 greves, o nosso calendário estava atrasado, né? Que é uma coisa comum de quem estuda em instituição pública, infelizmente, né? Então, nosso calendário estava um pouco atrasado. E aí, no período em que nesse período de matrícula, de residência, que é ali por volta de fevereiro, né? Janeiro, fevereiro, que seria de janeiro e fevereiro de 2017,
eu ainda estaria nos estágios. Eu não tinha concluído a faculdade ainda. Os estágios iam terminar em fevereiro, para a turma colar grau em fevereiro ou março. E aí eu assim, banquei fazer, como vários colegas meus fizeram provas, né, no final do ano. E por conta de todas as questões, né, de matrícula e de datas e tudo, me matricular na UERJ ia ser praticamente impossível, porque a matrícula da UERJ era em janeiro, salvo engano, era em janeiro. E aí, mesmo no Figueira, que a matrícula era em fevereiro, eu ainda tive que entrar com aquele processo de antecipação da colação de grau, e aí tem toda uma burocracia, uma dor de cabeça, né? Desespero, lágrimas de achar que não ia dar tempo, que não ia conseguir. Isso lembrando Aí que fiz você estava em Manaus, né? Você estava em Manaus, pertinho. Eu estava em Manaus, né? Eu estava Logo ali. em Manaus. E mais E aí uma vez, todo esse mega rolê. mais uma vez, todo esse processo ele é descrito no edital, né? Exatamente. Então, né? em relação aos critérios de ingresso, né, a gente sempre estuda para passar para os alunos, o aluno pode ingressar, né, com aquela declaração de conclusão de curso, que você conseguir em cima da hora. Sim. Então, pode pedir antecipação. Então, para quem a gente sabe, né, Ricardo, a gente se formou, também teve esse atraso. Então, isso é possível. E também pode dar entrada com o protocolo do CREFITO, né? Tendo 30 dias para entregar a carteira. Então, isso também está no edital. É importante o aluno estar atento, né? Porque para não passar tanto perrengue assim como você passou, e saber como é que você pode manobrar isso, mesmo que de longe, lá de Manaus. Beleza. E aí pouca gente sabe, mas é lei, né? Essa possibilidade de antecipação, né? No último semestre. Você tem que estar no último semestre da graduação, né? Mas para aprovação em concurso, aprovação em residência e mestrado, é possível entrar com esse processo, né? Sim. Tem que ter todas as faculdades da carga horária concluída, né? Se eu não me engano, são 75% da carga horária concluída, você consegue essa antecipação. O estágio ele é disciplina, né? Eu não conto para os meus estagiários que eles podem faltar 25% nunca, né? Mas o estágio ele é uma disciplina e respeita essa possibilidade. Então, se você cumpriu 75%, você pode adiantar. Exatamente. E aí foi o que eu fiz, né? Aí foi história para outra live. Foi colar grau na quarta-feira, na quinta-feira pegar o avião para o Rio para fazer a matrícula. Né? Faz parte, não pode ser fácil. Não, né? Nada que é fácil, gente. Jamais valor que é difícil. Outra coisa. Oi, fala. Eu tenho uma curiosidade. Durante o seu preparo, que você estava terminando a graduação e prestou um concurso, como que, assim, curiosidade, como é que foi isso, conjugar e fazer tudo isso, estudar o edital, que são duas coisas que andam diferentes, né? Então, isso foi bem bacana, porque eu comecei a estudar exatamente um ano antes de fazer a prova. Exatamente um ano antes. E aí eu estava no início do estágio, né? Começando os estágios. E aí eu senti essa necessidade, não só, claro, porque eu queria muito, né? Enfim, mas porque também a minha intenção sempre era sempre foi para estágio 2 provas, que são programas muito diferentes. As provas são muito diferentes, né? Então, assim, a prova da UERJ, por exemplo, embora a residência da UERJ seja uniprofissional, né, tem várias áreas, e eu prestei para a Neoped, a prova é fisioterapia geral. Né? Então, eu sempre tive um problema, por exemplo, com ortopedia. Aí, a professora Roberta vai até rir agora, porque ela sabe que foi meu terror a faculdade inteira. Ortopedia, adulto, era um pavor. Então, assim, eu entrava em pânico para estudar todos aqueles conteúdos. Então, eu sentia essa necessidade de, por não serem 2 provas específicas de pediatria, né, que era a minha área, minha zona de conforto, eu comecei exatamente um ano antes. E aí, a minha rotina era estudar 2 horas por dia. E sempre fazia isso à noite, quando chegava dos estágios, né? Porque estágio também a gente tem que estudar, tem que fazer relatório, né? Plano terapêutico. E eram 2 horas sagradas por dia. Então, assim, foi um ano bem, bem difícil de rotina, né? De seguir rotina, mas que eu acho que
que foi fundamental por isso, né? E, assim, falando um pouco da diferença das provas, a prova do Figueira, ela é uma prova específica de Neoped, só cai Neoped, né? E cai a parte do SUS, que é um pouco trabalhosa também, porque é muita interpretação de texto, né? Muita legislação. Mas a parte de Neoped, ela é bem abrangente. Então, ela cai desde respiratória, mas cai motora, cai doenças raras, né? Cai um pouco de neuro. Então, é uma prova que não é só voltada para cardiorrespiratória, como muita gente pensa. É uma prova bem abrangente dentro do campo da Neoped, né? Então, caiu desde cardiopatia congênita até fibrose cística, até Duchenne, atraso motor, né? É uma prova bem abrangente. Já a prova da UERJ, né, por conta de ser geral, fisioterapia geral, ela é um tiro no escuro, estudar, né? Então, assim, eu fui atrás das provas anteriores, né, para entender mais ou menos o que caía nas provas anteriores, e a partir disso fui me guiando, né? Na UERJ, ela é uma diferença também, é que a prova da UERJ, ela é objetiva e tem a parte discursiva. Você tem 5 questões discursivas. E aí essas 5 questões discursivas, elas são específicas da área que você quer. Então, quem vai prestar o UTI adulto, né? Sobre o UTI adulto, no meu caso, foram de Neoped, né? E são questões também... Questão discursiva em concurso, né? É sempre complicado, porque você nunca sabe qual tem que ser o teor da resposta, né? Se tem que ser muito detalhado. Depende da cabeça da banca. Exatamente, né? E aí é sempre um desafio a mais, questão discursiva. Mas, assim, o preparo foi esse. Acho que por conta dessa dificuldade, né, com algumas áreas específicas, né, como ortopedia, eu acabei estudando muito mais os conteúdos de fisioterapia geral do que os conteúdos de pediatria, porque eu já estudava porque gostava e já tinha uma certa bagagem dos projetos, né? Então, assim, muita coisa de conteúdo que caiu na prova, eu nem precisei, de fato, revisar nem estudar, porque já era da minha vivência, dos projetos de pediatria da faculdade, né? Então, teve essa facilidade também, né? Eu acho que uma coisa que fez muita diferença para mim foi ter uma linha de pensamento na faculdade do que eu queria e do que eu não queria, né? A gente tinha uma professora que falava que às vezes mais importante do que saber o que a gente quer é saber o que a gente não quer. Isso é verdade. Para não dar um tiro de canhão, né? Então, assim, todo o meu currículo é pediatria, basicamente, né? Então, muitos desses conteúdos eu já tinha e foi um processo mais tranquilo. Mas, né? Cássio, O maior trabalho foi estudar os conteúdos difíceis geral mesmo. Olha que interessante. Você literalmente saiu da sua zona de conforto para se preparar para a prova da UERJ. Por isso você passou em primeiro. Entendeu? É o que a gente falou, a gente fala sempre. A aprovação, ela não acontece na nossa zona de conforto. A aprovação, infelizmente, ela acontece quando a gente realmente sai da zona de conforto. Porque estudar o que gosta é fácil. Né? Eu quero ver o aluno chegar do estágio o dia inteiro e ter que sentar para estudar o que não gosta. Né? Por isso que a gente bate sempre na mesma tecla do planejamento. Né? Do aluno ter um planejamento de estudo, respeitar. A gente, nitidamente, na sua fala, entende que você já tinha um foco, né, desde o início. Com 1 ano, você focou, eu quero aquilo, mas você saiu da sua zona de conforto. Né? Você foi estudar ortopedia, você foi se dedicar, você passou em primeiro lugar. Naquela instituição em que realmente você saiu da sua zona de conforto, que não era ali, né, a sua área. Então, onde você focou mais. Então, cara, você aí mais um exemplo que a gente tem de que a aprovação ela sempre vai acontecer dessa forma. E para isso, o aluno precisa se conhecer, né? O aluno precisa se conhecer, precisa ser testado para saber onde não é a zona de conforto dele, qual é o ponto fraco dele que vai precisar. Exatamente. Então, as vivências que a gente vai produzir, as vivências que a gente vai ter durante o curso, eu acho que é importante para o aluno conseguir se conhecer. Foi realmente o que aconteceu com ele, né? Em relação à prova que você falou, tem uma do Fernandes Figueira, ela tem uma característica, né? Porque o valor dela são 15 questões de SUS e 15 de específica, né? E dessas questões, o SUS vale 2, específico vale 3, só até 75. E os outros 25
5 pontos num título, né? Análise de currículo. Isso. Então, é importante o aluno também olhar no edital que pontua, que participação pontua. Tem várias apresentações, enfim, tem vários pontos ali no edital que mostram aquela pontuação, até para você também, ao mesmo tempo, já ir juntando isso. E o certificado do nosso curso vai pontuar em 1,5 ponto também. Então, já ajuda, né? Já dá uma subidinha desses 25 pontos. Não, isso é fundamental, né? Isso é fundamental. Isso é fundamental, porque eu conheço muita gente que só para pensar na análise de currículo quando chega uma semana antes, né? E não é assim que funciona, né? Porque assim, não tem como em uma semana você construir pontuação em currículo, né, para a prova de título. Sim. E assim, por isso que é a importância, né, de preparar mesmo, né? De pensar um tempo antes e começar a preparar, começar a focar, né? Tem alguns concursos, mas em concurso, né, que para você pontuar aquele título tem que ser específico da área, né? Então, assim, tem tudo isso, tem que ler o edital, né? Tem que ter esse conhecimento. E aí, mais uma diferença da prova, que realmente estudar para a prova da UERJ foi muito desafiador para mim. Por isso que eu acho que ter sido aprovado lá, embora não tenha feito lá, ter essa aprovação, para mim, é um dos maiores orgulhos da minha vida, porque foi muito desafiador. E lá não tem currículo, né? E é só a prova, né? É só a prova. E aí isso me deixava muito inseguro, porque eu tinha bastante coisa no currículo até. Eu já saí da faculdade com alguns artigos publicados, com muito trabalho e tudo. E aí ficava nessa insegurança, né, de caramba, o meu forte realmente é o currículo, mas aqui não vai dar. Aqui vai ter que ser estudando mesmo. Então, teve esse desafio também. Eu tenho uma pergunta para o Cássio. Posso? Lógico. Então, Cássio, além da residência que você fez, você passou em 2 residências entre os primeiros, né? Em primeiro na UERJ, em segundo na Fernandes Figueira. Você fez a mestrado e a doutorando na Fiocruz, né? E na parte profissional, você é fisioterapeuta da unidade de pacientes graves no Fernandes Figueira, você é coordenador de fisioterapia pediátrica do Hospital Rios D'Or e você é docente da pós-graduação na Interfísio. O quanto você acha que ter feito a residência te ajudou a estar onde você está hoje, profissionalmente falando? Olha, eu não consigo me imaginar hoje nos espaços onde eu estou e que eu consegui sem ter passado pela residência. Simplesmente não consigo imaginar. Porque a residência, além de dar um preparo técnico que não tem comparação com nenhuma outra formação técnica em serviço, né, ela te abre portas, né? Então, a minha vivência no Fernandes Figueira, que era algo que eu buscava essa vivência mais abrangente, né, um pouco generalista, era para realmente abrir portas e saber ali onde que iria me interessar, onde eu ia me encaixar melhor, né? Então, eu saí da residência já encaminhado para o mestrado, né? Então, nesse sentido, foi um processo mais fácil. E profissionalmente também você faz com muitos contatos na residência, porque você está lidando com pessoas de referência, né, daquela instituição, e automaticamente você conhece pessoas de outras instituições, né? Existe uma troca muito grande, né? Então, a residência, ela, além de formar, ela abre portas. Eu acho que o grande lance é esse, né? É que ela te abre portas e direciona. Então, sobre isso, o Cássio ficou sabendo até recentemente, eu acho que 1 ano atrás, que ele, enquanto residente, eu já tinha recebido uma mensagem de uma pessoa lá dentro do Figueiras falando, eu tenho uma pessoa para você. E já tinha me mandado tudo. E quando eu falei isso para o Cássio e ele veio trabalhar comigo, eu acho que ele não acreditou. E eu tive que abrir meu WhatsApp e mostrar para ele. Porque coisas boas a gente tem que mostrar. E é uma pessoa muito querida no meio, que é a doutora Fernanda Lima, né? Pediatra, estudiosa. E para mim é muito orgulho quando ela é uma entusiasta da fisioterapia, então quando ela fala e traz isso para a gente, ela quer trazer uma pediatria melhor com todos ali, né, trabalhando, e ela enxerga essa equipe multi.
Então, ela já via o Cássio realmente, como disse a professora Beta aí, né, Roberta, diferenciado. Então, ele já entrou no meu radar de olheira, ó, lá atrás. Caçadora de talentos, Quando a né? Dani te achou, eu já te conhecia, Cássio. Isso aí. Pois é, e isso é bem legal, porque a Fernanda, quando eu na residência, né, no meu rodízio, a gente roda por vários cenários na residência, né? E lá no Figueira, especificamente, no primeiro ano, o foco é mais nos ambulatórios, então a gente tem ambulatório de respiratório, ambulatório da neuro, ambulatório da genética e as enfermarias. E no segundo ano, o R2, ele já entra mais específico em CTI, semi-intensiva, né? E aí, já no segundo ano, no meu rodízio na UTI, já tinha passado pela UTI NEL e na UTI pediátrica, realmente lá do Figueira, foi onde eu me senti mais em casa e não à toa, continuei depois, né? E tô lá até hoje. E aí a Fernanda, é muito legal lembrar disso, porque a Fernanda, ela na época era rotina, a Fernanda Lima era rotina do CTI, hoje é coordenadora do CTI, e ela falava assim para mim, você tem que trabalhar no RISDO. O RISDO é a sua cara, não sei o que, você tem que ir para lá, você tem que ir para lá. E aí depois a Patrícia me contou, né, que ela fez essa indicação. Então, assim, esses contatos, né, com residência, eles chegam até você, né, quando a gente se dedica, né, então, assim, os caminhos se abrem, é natural, né, assim, com dedicação, os caminhos vão se abrindo, né. Ai, que bom, que legal, É a cara. visão do empregador e a visão de quem vai estar buscando emprego lá na residência, né? Como é que funciona Com isso? certeza. A Patrícia com o radar Eu... ligado, já pescando a Sim, galera que está saindo da residência. não, eu não paro, gente. Eu sou quem me conhece sabe que minha zona de conforto, a minha real base, já quem falou, traumato eletro, isso. Tô sempre assim, né, em cronaxia. E só uma pergunta, Cássio. Você hoje tem a experiência como preceptor? Isso, lá no Figueira também sou preceptor da residência. Qual é a visão que você tem do residente que entra, do R1? Sim. Qual é a sua experiência? Assim? O que você vê no aluno? Qual é a característica desse aluno que Uhum, passa para lá? Como é que é isso? uhum. Residente em geral, né, a gente tá sempre muito assustado no começo, né, é um mundo muito novo, né, o ambiente hospitalar em si é um mundo muito novo. Então, algumas faculdades, eu percebo que existe alguma diferença entre as faculdades, porque algumas você não tem muitos estágios, né, e aí tem alguns alunos que chegam mais crus do ambiente hospitalar. Então, isso realmente, para esses alunos, o diferencial que a residência faz, ele é assim, você triplica 300%, porque realmente quando a gente sai da faculdade sem vivência hospitalar, sem ter muita noção de vivência hospitalar, é muito difícil conseguir acesso diretamente ao mercado de trabalho, né? Então a residência é aquela mãe que vai te ensinar o que é cada coisinha dentro do hospital, que pega na mão e que ensina, né? Então é um pouco do que a gente faz com o residente no primeiro ano, né? De entrar junto para fazer o atendimento, de discutir todos os casos, né? Acho que todos os programas de residência devem ter esse lema, né? De que residente não é mão de obra, né? Residente, ele está ali para trabalhar, mas ele está estudando antes de tudo, Sim. né? Então, o grande diferencial é esse, é que antes de você entrar naquele doente, com toda aquela insegurança, o teu preceptor tá do lado para discutir todo o caso antes e vai ficar ali perto para resolver alguma coisa, para te orientar. E aí, à medida que o tempo vai passando e o residente vai ficando seguro, ele vai realmente mudando a postura, né? E isso é muito legal. O residente no primeiro ano é e no segundo ano ele já é um profissional que assume o plantão, né? Que já tem o preceptor como uma figura de referência para discutir, para tirar dúvidas, mas é aquele profissional que já tem autonomia, né? Então essa mudança do R1 para o R2 é uma coisa bem bacana dentro da residência, né? Que não é só uma mudança de postura, mas é uma questão de construção, né, do conhecimento técnico, que faz também toda a diferença. E outra coisa, a gente, não sei se você percebeu, eu também recebo alguns acadêmicos, né? E por conta da pandemia, agora os acadêmicos tiveram um grande déficit em relação à Sim. prática, eles estão se formando agora, né?
Então, com certeza, o perfil do residente que está entrando agora, que entrou no passado, está entrando agora, é um perfil do aluno que teve um déficit grande em sua formação, principalmente na questão prática, né? Então, eles realmente chegam muito cruz. O Ricardo é preceptor de estágio aí também no IFRJ, né? E está podendo observar isso. Não sei se lá acontece isso também, Ricardo. Né? Acontece. Então, eles estão correndo muito atrás em relação disso, e é sensacional, né? Você poder estar ali na prática, à beira do leito, atendendo, sob supervisão, com alguém assim, excelente, né? Seu preceptor. Hoje a gente tem residência em todas as instituições, as residências são excelentes, então tem o preceptor, tem esse acompanhamento. Então é sensacional isso, poder ter o acompanhamento do preceptor ali na prática, à beira do leito, e num segundo momento, como o R2 também, poder tá evoluindo em relação à técnica, né? Técnica, prática, e poder assumir esses pacientes, ter uma maior autonomia. E eu acredito que esses alunos que passaram esse período da pandemia e estão vindo com esse déficit, infelizmente, na sua formação, por conta da questão prática, né, da dificuldade naquele período de ter prática, os preceptores, nesse último ano, nesse ano vindouro aí, vai ter muito trabalho, mas, por outro lado, também vem sem, entre aspas, vícios, né? Então você consegue guiar bem ali dentro de um perfil e profissionalmente esse aluno ele vai evoluir, e aí a mudança, como você diz, ela vai ser radicalista, não 300, 500% nesses alunos também que estão vindo com esse déficit aí na formação. E acho que eles chegam também com muito mais sede de aprender e de ter essas vivências, né? Porque não só os campos de estágio ficaram muito limitados na pandemia, mas toda a questão dos projetos também das faculdades, né? Dos projetos de assistência, né? À comunidade, aulas práticas, monitoria, né? Aulas práticas, né? Então, tudo isso ficou muito prejudicado. Então, realmente, o cenário é bem desafiador, né? Para quem está entrando em residência agora, saindo das faculdades com esse déficit, é um desafio, né? Mas, com certeza, vale a pena, né? Porque é um nível de formação que não tem igual. E é uma oportunidade de se manter em treinamento com supervisão após a faculdade, né? Aí recebendo por isso, Sim. tendo a oportunidade de, como a gente já falou aqui, progredir profissionalmente depois da residência. Desculpa, Patrícia. E a bolsa, ela aumentou, né, ano passado. Aí. A bolsa da residência aumentou, né? 4.300, se eu não me engano, 4.100. 4.000 e alguma coisa, né? Ô, Cássio... Bom, né, cara? Apesar da carga horária 60 horas, mas você está inserido ali na instituição, né? Você vive aquela instituição esses 2 anos, né? Acaba conhecendo a instituição talvez mais do que até profissionais que estão lá há algum tempo, né? Porque você passa por todos os setores e recebe por essa carga horária. Patrícia, desculpa, eu te interrompi. Pegando assim uma linha do tempo, rapidamente, ele era... Olha que coisa maravilhosa. E que tem tudo a ver com o que a gente está propondo enquanto preparatório. Ou seja, que o preparatório, Cássio, que você faz parte, é um projeto que parte de uma ideologia de fisioterapia, né? Não é um preparatório, é preparatório para o fisioterapeuta para residência assim, alto nível. E aí, olhando a sua linha do tempo, olha só, ele era aluno, um ano antes de se formar, foco, ele aprendeu e assimilou o que falaram para ele, que ele tinha o que ele queria. Então, o foco, o objetivo, ele passou. Não teve barreiras, porque ele estava no Amazonas e para ele não houve barreiras no sentido de querer fazer em outro lugar, né? Chegou, passou pelo desafio da matrícula, dos documentos, entrou, foi residente, tornou-se preceptor e todo esse trabalho gerou para ele um histórico de network que deu oportunidade de uma condição, depois da residência, profissional, assim, atrativa, né? Boa. Ele não ficou perdido no mercado. E sem falar que dentro da própria instituição, que
o Ricardo ia falar, ele seguiu a carreira acadêmica, fez um mestrado e agora está como doutorando. Isso aí. Então, a própria residência, ó, ela é um loop em crescimento. E isso me deixa assim, muito feliz, porque quem me conhece sabe que eu adoro aluno. Eu estou pensando nos alunos do último período, que é uma coisa que eu venho falando sempre nas lives. O aluno pode, porque a gente tem que plantar na cabeça desse aluno o estudar, o foco. E, porque imagina, o cara que estuda, ele vai ser um bom fisioterapeuta. Então, estudar, você não está perdendo nada. Não, Né? só aí. Tem Uma dúvida, uma curiosidade aqui. Você é da Federal do Amazonas. Como é que é a visão do aluno, pelo menos a sua visão lá com seus colegas na época de graduação, das residências fora do Amazonas? Por exemplo, Rio de Janeiro. Por que você veio para o Rio de Janeiro? O que você fez buscar o Rio de Janeiro? Por que não no Amazonas? Por que não em outro estado? Existe agora o ENARE, que é o Exame Nacional. Como é que funciona a cabeça do aluno buscando esses outros polos, outros centros? Como é que você pode falar sobre isso para a gente, Cássio? Eu acho que, em primeiro lugar, a área específica, né, para pediatria. Quando eu comecei residências, né, em pediatria, uma limitação para mim, embora era uma das opções, a residência lá da faculdade, né, mas uma limitação foi que ela era só em neonatologia, não tinha parte pediátrica, né. E aí, quando comecei a pesquisar, residências em pediatria já são poucas, né, são poucas vagas. Então, tanto a do IFF quanto a do Fundão também e a do UP são 2 vagas, né? Acho que continuam 2 vagas. E algumas residências em São Paulo têm 5 vagas, 6 vagas para PED, né? Acho que o Unifesp são 5 ou 6 vagas. E aí, nessas minhas pesquisas, né? Os lugares de referência que eu conhecia e que eu já tinha algum contato eram a Fiocruz, porque a Fiocruz tem uma sede no Amazonas também, né? E a Fiocruz fala por si só, né? E a questão que me chamou a atenção do Fernandes Figueira foi o trabalho de referência em adoecimento crônico, né, em doenças em condições raras, que sempre me chamou muita atenção, esse campo específico. Mas a grande dúvida, para mim, pessoalmente, foi São Paulo e Rio. E acho que, assim, para o Sudeste, no campo da Neoped, acho que, assim, tem 3 polos muito grandes, 4, na verdade, né? São Paulo, Rio, Minas e tem Porto Alegre também, né? Mas o Rio de Janeiro foi mesmo por não só uma preferência pessoal, já conheci a cidade, sempre gostei do Rio, tenho um envolvimento pessoal com a cidade já há muito tempo, e a Fiocruz, né? O projeto da residência da Fiocruz, né? De doenças raras, e não só isso, mas como eu já tinha essa questão do mestrado, né? Na minha cabeça, naquele momento, eu estava dando uma pausa na minha carreira acadêmica para fazer residência, né, para ser um bom professor. As pessoas até riem quando eu falo que eu não imaginava que eu ia me consolidar na assistência. Eu sempre tive certeza que eu ia terminar a residência, começar a dar aula e que nunca mais ia botar os pés na assistência. Mas você dá e aí, a aula vida até hoje. O que Você você virou mais um faz é professor que dar você... aula. E faço as duas que você olhava e coisas. repetia como referência, né? O professor que ficava à beira do leito. Você virou isso. Pois é. E aí, assim, os seus Cássio, colegas lá da época, isso o que foi você muito achava? legal. Eles tinham alguma visão também de sair do Amazonas, de buscar referência de residências fora? Como é que funcionavam os seus colegas? Sim. A maioria dos meus amigos que já era mais voltado, meu grupinho, minha panelinha da faculdade, toda já era meio da Neoped, da Cardio, né? Então, muita gente fez a residência de Manaus, de Neo, e alguns amigos foram para São Paulo. Tenho 2 amigos que fizeram em São Paulo. E também hoje, pelo network da residência, estão fazendo mestrado nas instituições onde fizeram a residência, né? Que são uma na Unifesp. E todos os programas de residência aqui do Rio, né, eles te possibilitam isso, tá? Então, estão dentro de instituições que têm programas de pós-graduação stricto sensu muito ligados ao serviço de fisioterapia, ao programa de residência. Então, isso é uma oportunidade que é comum em todos os programas e você aproveitou muito bem. Eu fiquei muito curioso, cara, com a possibilidade, com a questão que você falou no início
vou dizer, intercâmbio, dessa troca, né? Que você fez um período fora. Fala para a gente como é que você conseguiu isso, até para o nosso aluno que está aqui na live, saber dessa possibilidade, entendeu? Então, como é que você fala um pouquinho desse processo aí e como é que foi sua experiência lá, quanto tempo, e você pôde escolher, você entrou... Fala aí um pouquinho para a gente. Esse é um direito garantido, né, pela legislação nacional das residências, né, em saúde, para todas as residências, né, isso é um direito. E é um momento bem bacana que o aluno tem de conhecer a experiência de outros lugares, de outros serviços, né, e de trocar a experiência também, de ter vivências diferentes. A minha opção sempre foi por fazer esse rodízio, esse intercâmbio, num programa uniprofissional de neonatologia, né, porque por conta de a residência no Figueira ela ser bem abrangente, passar por neoped, adolescente, eu senti que eu queria um pouco mais de neo. E aí a primeira opção, as opções na verdade eram São Paulo e a residência de Manaus, né? Então assim, não tive a menor dúvida sabendo da qualidade da residência, da faculdade, né? De procurar saber. E na verdade esse trâmite todo ele precisa de pelo menos uns 6 meses antes para acontecer, né? Porque aí o contato, quem faz, na verdade, não é o aluno. O contato ele é de programa para programa de residência, né? Então, o que o aluno faz é saber qual é a instituição que ele tem interesse, conhecer o programa, né? E comunicar, então, entrar em contato com esse programa para saber se o programa aceita aluno, porque ainda tem isso. E durante a pandemia, uma limitação que os residentes tiveram, até os residentes que eu fui preceptor tiveram, é que muitos programas durante a pandemia, por conta daquele caos todo, pararam de aceitar alunos de fora, né? Então, retomando isso agora, do ano passado para esse ano, então retomando esse processo de aceitar os alunos, né? E aí a gente entra em contato com o programa para saber se o programa está aceitando os alunos, né? E aí alguns programas já falam, olha, a gente aceita nesse período do ano. E aí, então, o programa do qual você é residente entra em contato, manda a solicitação, né, para lá, e ele precisa de uma certa antecedência, não só para organizar o cronograma, mas também porque o programa que vai te receber, ele precisa ter um plano de estudos, né, precisa mandar antes. Qual vai ser a carga horária, diária, se você vai fazer alguma disciplina nesse período, ou se é só plantão no hospital, quem vai ser o preceptor, né? Você é avaliado por isso, então existe uma avaliação desse período que você passa fora também, né? É tudo muito organizado nesse sentido. E aí esse contato é feito programa a programa, né? E para tudo ser viabilizado. Então, por exemplo, no meu caso, eu pude participar, fiquei a maior parte do tempo na assistência mesmo, como eu queria, mas consegui ainda participar de algumas disciplinas com os residentes de lá, então isso também é muito bacana, das disciplinas que eles faziam nesse mês, ele durou um mês, né, esse processo, e é bem bacana poder trocar essa experiência também de disciplinas, né, e de práticas mesmo, né, de tecnologia, de intercâmbio de tecnologia, bem bacana. E aqui no Fernandes Figueira vocês recebem também, normalmente? A gente recebe. Ano passado nós tivemos 2 alunas de fora, uma do Ceará e outra do Mato Grosso. Legal, legal. Isso é muito legal. Muito bom. Agora, sim, puxando uma sardinha para o nosso lado, o que a gente pensa dos nossos professores, corpo docente, vocês perceberam que, além da parte técnica, aquilo que o Zé fala sempre, e o Ricardo, o conhecimento profundo do edital, das possibilidades, quer dizer, o nosso aluno vai estar muito bem acolhido, a gente vai ser o advogado melhor do mundo, né, no preparo, porque isso é importante, uma coisa que o Zé sempre fala, tem que estudar, mas tem que dissecar o edital, saber o que vai ser. As regras do jogo. As regras do jogo, perfeito. E cada jogo tem uma regra diferente. Né? Aí você tem... São coisas, são pequenos detalhes, até de tempo de prova, número de questões, tempo de prova, são coisas que a gente precisa orientar o aluno, né? Porque eu estou pensando no aluno que sai da graduação, né? Ele precisa dessa orientação.
sozinho dá para ir? Cara, eu acho que sim, mas o caminho é muito longo e muito difícil. Então, a gente está aqui justamente para isso, né? Para poder minimizar e o aluno cada vez Facilitador. mais focar. O agente facilitador, e ele focar onde ele tem que focar, que é o estudo, entendeu? Então, mesmo assim, a gente também vai buscar orientar uma melhor forma para ele conseguir esse objetivo. Dentro desse gancho que você falou, Patrícia, eu tinha uma pergunta para fazer para o Cássio. Não sei se eu vou, né? Se ele está. Cássio, o que você imagina? A gente conversou na última live, que assim, foi uma surpresa, né? As nossas conversas para poder ajustar o número de aulas no nosso curso para pediatria, né? O IPED. E hoje você falou, olha, não é só respiratória, justamente, né? A gente precisa ter um número de aulas que contemple não só a fisioterapia pediátrica e neonatal, da fisioterapia respiratória, motora, do desenvolvimento neuromotor da criança, enfim. Dentro desse âmbito, o que você pensa? Vou colocar suas aulas como um módulo, tá? O que você pensa assim, nesse módulo do nosso curso? Como é que você pensa ele? Te peguei de surpresa, não? Um pouco, mas eu já tinha pensado um pouco sobre isso, numa certa proporção, né, do conteúdo, né? A princípio, a gente vai ter 5 módulos, né? Então, desses 5 módulos... mais uma. Aumentou mais um? São 6? Olha que maravilha. Brinde. Eu tava pensando nesses 5 módulos, a princípio, que seria de serem 2 módulos para desenvolvimento motor e toda a parte neurofuncional, né? E 3 módulos para cardiorrespiratória, que realmente acaba tendo o foco maior, né? De todas as provas, né? Hospitalar, apesar de algumas de ter também a parte motora, mas o âmbito hospitalar acaba focando um pouquinho mais, né? Você já tem essa experiência aí das provas anteriores. A gente colocou mais uma que ela fica realmente assim, como um coringa. Se você precisar, você pode utilizar, ou a gente vai também ter aulas de resolução de questão, principalmente mais próximos das provas. Então, assim, a gente conseguiu equalizar esse número de... Beleza? E a importância do módulo, Zé, porque como ele falou, o Fernandes Figueira é voltado para isso, né? É uma residência voltada para a NeoIPED. Então é um módulo importantíssimo para quem quer fazer Fernandes Figueira, por exemplo. Por isso que é importante ter mais aulas. Mas... Oi? Não, Cássio, uma preocupação que a gente teve, que é assim, de experiência minha e do Ricardo, é que assim, a gente observa que nos cursos preparatórios, a pediatria e a neonatologia, ela tá lá, sabe? Mas não tá. Não tá lá. Tá. Mas, não assim, tá. E assim, eu vou ser até mais assim, sincera. Ela tá não dando e não com as pessoas que estão preparadas para estar dando. Não estou falando de ninguém, mas eu gostaria de fazer um preparatório com uma pessoa que eu me espelhasse nela para o objetivo do que eu estou almejando. Então, assim, eu gostaria de estudar com o Cássio. O cara veio, fez residência, passou, virou preceptor, sabe o caminho. Exatamente. Então, assim... É essa preocupação que a gente tem, entendeu, Cássio? Assim, a gente tem um programa, que é no Fernandes Figueira, que é voltado para essa área. A gente tem vagas na UERJ, na pediatria, tem na UFRJ, então a gente tem que focar, canalizar também forças nessa área. Assim como a gente também pensou muito, o Felipe Modesto estava aí na live, nosso professor, né? Também nas aulas de oncologia, entendeu? Que a gente tem o HCE, né? Que a prova é via UFRJ, mas voltado para oncologia. A gente tem o INCA, que é somente oncologia, e outros programas também que virão também terão um pouco dessa abordagem. Então, a gente também teve essa preocupação de dividir o número de aulas aí de uma forma que também contemple todo esse conteúdo para a gente poder não deixar nada de todo o conteúdo dos editais passar, né? A gente precisa focar. E, cara, cada vez mais, principalmente, já tinha te conhecido antes, hoje a gente teve a oportunidade de conversar por mais tempo aqui.
a gente tá muito feliz de ter você com a gente. Com certeza vai ser muito bom essas aulas de pediatria, esse módulo, né, que a gente está, esse conjunto de aulas aí, com certeza vai ser muito enriquecedor. Até eu vou assistir, vou aprender. Aprender, finalmente. E é muito bom ver essa preocupação, porque a gente acaba puxando sardinha para a ped, né? Mas de fato a pediatria é um mundo, né? A gente tem o neonato de 28 dias até o adolescente de 18. Sim. Então, assim, é um mundo, né? A pediatria é um mundo. E até mesmo em algumas faculdades, o currículo da pediatria ele é um pouco negligenciado, né? Então, você tem um tempo menor de estágio, tem uma carga horária menor, né? Então, é bem bacana dar essa ênfase. Só fazer um comentário que vocês comentaram antes a respeito do tempo que a gente precisa dispor para conhecer o edital, né? Para ter realmente as regras debaixo do braço, né? E às vezes eu já parei para pensar no quanto eu teria otimizado meu tempo se eu tivesse tido a oportunidade de fazer um preparatório, né? Mas nem tinha quando eu fiz, né? Não, eu também não Eu tive eu tive que ir pessoalmente buscar lá os editais, né? Tentar falar com as pessoas para conseguir provas antigas. Então, tem todo esse rolê que com o preparatório a gente já tem esse caminho, né? Do que precisa e já vai direto ao ponto, né? Direto ao ponto. E esse preparatório, ele foi elaborado a várias mãos, exatamente baseado no que cada um gostaria de ter tido na sua época do concurso. Você falou tudo, Cássio, né? E porque tem gente que se dedica, que estuda, que está ali, mas precisa de detalhes, né? De aquela coisa assim que vem com quem está junto de quem já prestou. Quem está ali com experiência de conseguir responder uma prova, como responder, de ver um edital. Então, quando a gente montou esse preparatório, foi baseado exatamente o que a gente gostaria de ter que a gente não teve e como a gente vai conseguir isso, né? E aí, por isso que esse corpo docente é um dream team, né? Hoje vai sair na publicação, né? A próxima publicação nas nossas redes sociais, do nosso corpo docente, mais uma, né? A gente está trabalhando muito para isso, nesses pontos que, assim, são pontos cruciais, porque a aprovação, na última live, eu e o Ricardo, a gente colocou aqui situações em que a aprovação ela é por um detalhe, né? Sim. Ela acontece realmente fora da nossa zona de conforto. Concurso a gente faz até passar, né? Então, a gente está sempre encorajando o aluno que é resultado, né? Eu tenho uma frase para mim que eu nunca posso ser bom em dar desculpas, né? Eu não quero ser bom em dar desculpas. Eu preciso olhar para mim onde eu preciso melhorar, né? E realmente, muitas vezes, é sair dessa zona de conforto, né? Abdicar de algumas coisas. No momento, eu falo para os alunos, cara, são 6 meses, né? Faltam 6 meses, 7 meses para a prova. Então, abdica, se dedica, foco, tem um propósito, né? E você mostrou para a gente na sua fala que você já tinha esse propósito desde no último ano, né? Então, isso é diferente. Isso faz a diferença no ser aprovado. Então, a gente é um agente facilitador, como a Patrícia falou. A gente está tentando aqui em várias mãos, né? E o nosso corpo docente é realmente parceiro nosso, tá? Porque a gente procura ser um agente facilitador e o aluno tentar criar um ambiente, né? Para esse aluno poder evoluir e o sucesso da aprovação. E ele vai evoluir quando ele tem esse ambiente, quando ele está cercado de pessoas positivas, pessoas que pensam no mesmo fluxo ali, no mesmo objetivo, né? Então, uma orientação também para o aluno cara, se você conseguir identificar aquela pessoa que está sempre reclamando, está sempre para baixo, está sempre dando uma desculpa, talvez seja o momento de você, infelizmente, se afastar desse tipo de profissional ou de colega, enfim, até de familiar mesmo, né, que às vezes não acredita no potencial do próprio aluno, né? A gente tem, às
um perfil de aluno, e eu tenho vários exemplos aí de alunos de grande superação, que realmente, assim, é difícil até, não é nem por maldade, mas é difícil até o próprio familiar que convive com ele acreditar que aquele sonho é possível, né? Então, é você buscar um ambiente, né, propício para aprovação, propício à formação, estar junto de pessoas que vão agregar. Então, outra coisa que o nosso curso busca é essa proximidade com o aluno, né? Então, se me falta pessoas no meu convívio que acreditam no meu sonho, eu encontro lá no curso preparatório pessoas que acreditam no meu sonho, né? Então, a gente vai estar sempre presente através de aulas, reuniões, através de aplicativos. Para quê? Para criar essa atmosfera. E o resultado é consequência. O resultado é degrau por degrau que esse aluno vai evoluir. Então, eu só tenho a agradecer estar fazendo parte desse grupo, desse projeto aí. Só falando que as pessoas que já estão inscritas no concurso passaram aqui pela live, né? E assim, a aula já começou, né? Já estão no clima. É a preparação mental, né? E é isso que a gente está falando para as pessoas que estão fazendo as suas inscrições. Ó, já vamos aquecendo, é prévia, é pré. E assim, para poder, o que o Renato falou, é uma onda, é um movimento, e a gente precisa, né, que eu falo, dessa energia cósmica, porque isso funciona. Sim. Então já começou, então a gente já está na conversa, no estilo, trocando ideias, e a pessoa já chega assim motivada. Sim. Né? Sim, é muito legal receber mensagem dos alunos, de outros profissionais também, entendeu? Porque assim, a gente busca realmente esse. E assim, o que eu falo, Patrícia, não é porque já te falei isso várias vezes, não canso de repetir. Esse clima, né, que a gente traz de preparatório, esse clima na Interfísio, ele já existe em relação à fisioterapia, né? Você entra você vivencia a Interfísio, você sente esse clima em prol da fisioterapia. Então, o curso preparatório ele está nesse clima, canalizando para aprovação. Então, o aluno pode contar com a gente, que a gente vai estar próximo aí, com certeza. A Andressa falou aí, eu ainda sou estudante, mas já estou pensando lá na frente. Andressa Santos. Isso aí. Vem com a gente. Não, vem, e a gente adora os pupilinhos estudantes. Nossa, é o nosso futuro. E não tem coisa que nos deixe, não é, Cássio, mais feliz do que vê-los assim, decolar. É aquele foguetinho, né? Foguete não dá ré, é isso aí. Tem alguma pergunta aqui para o Cássio? Estou voltando. Senão a gente... Cássio é uma cereja do bolo, hein? Papel de mel. É isso aí. No gancho do que vocês falaram, o Cássio é o exemplo do cara que poderia ter ficado na zona de conforto dele, mas não, preferiu sair. Estudou ortopedia, vai passar no Pedro Ernesto, saiu de Manaus, da Amazonas, para poder vir para o Rio de Janeiro para estudar, mas cumprir o sonho dele, correr atrás do sonho dele, correr atrás da carreira profissional. É isso. É isso que a gente precisa, né? Sair dessa zona de conforto para poder almejar sonhos maiores, né? É isso. É isso aí. A gente tem que começar a pensar em acabar, porque podem derrubar a gente. Eles derrubam a gente, porque a gente fala demais. A gente fala demais. Tem que dar aula no Peru, estão te convidando para dar aula no Peru, Cássio, aí. Aí não, aí vai roubar o Cássio do Swing. Não. O passe aqui é alto, tem que fazer. Não, Tá vendo, Cássio? Nacional. Buscar... chegando, acho que ao fim, né? Eu queria falar que a gente vai manter esses nossos encontros semanais, tá? Para finalizar, Cássio, muito obrigado. Muito obrigado pela sua disponibilidade, sei todas as suas atividades, né? De separar esse horário aí para poder conversar com a gente, poder tirar as dúvidas dos nossos alunos, poder empolgar ainda mais os alunos a buscar residência em pediatria, né, na saúde da criança e do adolescente, lá no Fernandes Figueira, também na UERJ.
Obrigado de verdade. Você foi uma grata surpresa, eu não te conhecia, né? Então, mais uma vez, eu digo, você é uma grata surpresa e eu estou muito feliz de poder conviver com você nesses meses aí, ter você como nosso parceiro, tá bom? Obrigado de verdade. Ricardinho. Agradeço também ao Cássio a disponibilidade, ao exemplo que você deu para a gente aqui de como conseguir correr atrás dos sonhos e chegar lá. Mostrar para as pessoas a importância de uma residência, que uma residência pode fazer na vida profissional de um aluno hoje, né? Enfim, obrigado aí, Cássio. A gente vai se ver ainda. Prazer te conhecer. Agora, pessoalmente, assim, em vídeo. Só por mensagem é estranho, mas agora em vídeo, prazer te conhecer. E seja bem-vindo aí ao Interface de Concursos, né? Cássio, eu já te agradeço todo dia, mas assim, eu perturbo mais, peço, né? Brigo com você todo dia, né? O Cássio está com... Ele está com 2 CTIs e uma emergência lotada. Então, assim, ele está 24 horas no ar, né? E aí ele quer ervo, ele quer base umidificadora, ele quer servo, ele corre atrás, enfim. Peço tudo, né, Patrícia? Pede. E por quê? Todo dia pedindo alguma coisa. E consegue, tá? Assim, eu digo assim, eu não prometo, não faço nada, mas assim, a gente vai lá e consegue porque sabe que é necessário. E assim, sabendo como tá esse corre seu, né? Porque eu vivencio isso com você, te agradeço demais você ter aceitado estar aqui conversando com a gente, né? Disponibilizado isso, o seu tempo para isso. Ó. Tá bom. Disponibilizado o tempo e te agradecer pelo convite, né? Acho que você simboliza assim bastante o que a gente quer, né, para o curso. Então, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. É uma honra muito grande fazer parte de um projeto que não só a gente acredita, que eu acredito muito, mas que eu olho o projeto e penso assim, poxa, isso foi bacana, né? Toda a trajetória, todo o corre, mas boa parte daquele corre, se eu tivesse uma ajuda como a gente está tentando fazer, né? Teria feito diferença. Então, e muito bacana poder dividir também, né, esse caminho já e facilitar, tentar ajudar, né, e mostrar o caminho, né, dentro desse projeto do que a gente acredita. Então, assim, só mesmo contem comigo e vamos embora que vai ser muito bom. Quem sabe futuramente a gente possa também estar ajudando os alunos lá de Manaus, hein? Com certeza, pois é. Você tem dúvida que amanhã a gente próximo vai estar cheio de mensagem aqui sobre isso? Porque da última live a gente explicou, falou muita pergunta do Enari, minha gente, muita pergunta. Professora Roberta pode ajudar a gente com isso lá em Manaus. Pois com certeza. Porque assim, eles falam... a gente não tem um guia, nada, então, para o Enari. Então, a gente vem respondendo, mas assim, são coisas que vão acontecer e estão acontecendo. Sim. Né? É isso. Então, queridos, tenham uma boa noite. Na segunda-feira, a gente coloca, né, o tema da próxima live e qualquer coisa que alguém precisar falar, pode escrever para a gente, que a gente responde. O Cássio também vai, com certeza, também contribuir respondendo. E é isso. Direciona Fiquem com Deus. Também a gente vai estar aí, na medida do possível, respondendo mais rápido para a gente poder sanar todas essas dúvidas aí e até semana que vem. Tá bom. Boa noite, todo mundo. Até semana que vem. Beijo, até semana que vem.